Boa noite. A palavra de Deus diz assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar a ansiedade. O que significa isso? Orar, falar com Deus, colocar aos pés da cruz tudo o que te aflige, toda essa ansiedade. Em primeiro lugar, você tem que se conhecer. Você precisa saber como está o seu estado emocional. Você já sabe o que é uma crise de ansiedade. Você já sabe que a crise de ansiedade ela te sufoca. Você já sabe que ela muitas vezes te deixa sem ar. Então você tem que fazer muitas vezes um treinamento na sua respiração, respirar fundo, soltar, para tentar acalmar os batimentos cardíacos. Quando você consegue fazer isso, aí você vai se acalmando, vai se tranquilizando. Mas quando você começa a orar, a lançar sobre Deus aquilo que aflige o teu coração, porque a ansiedade ela vem por algo que você espera e não acontece. Ela não vem de uma hora para outra. Ela não acontece simplesmente porque você, de uma hora para outra, dá um clique e vem a crise de ansiedade. Não. A ansiedade vem porque você tem anseios. Você busca, quer alcançar alguma coisa e não vê esses anseios realizados. Você não consegue ver aquela situação como você quer. Você tem é uma situação que está fora do seu controle. Ou porque você quer muito rápido as coisas. Você quer tudo para ontem. Você não tem paciência de esperar, né, o tempo. E a palavra de Deus, ela diz que há tempo para todas as coisas nessa terra. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo para todas as coisas. E às vezes as pessoas, como o mundo é muito corrido, como as coisas são muito corridas, elas não sabem esperar. Elas não têm a paciência de esperar. Então o seu coração se aflige. Isso acontece muitas vezes até sem ela perceber. Por quê? Porque tudo na nossa vida é horário. Nós vivemos, nós levantamos e anoitecemos e nós não vivemos sem um relógio. Tudo na nossa vida é horário. Então nós temos hora para tudo e muitas vezes temos pouco tempo para fazer tantas coisas. E temos que nos livrar muitas vezes de algumas situações como o trânsito, temos que chegar rápido, temos que, sabe, a nossa vida ela é muito corrida, sabe? E nós não tiramos um tempo para acalmar o nosso coração. Nós não tiramos um tempo para escutar um louvor, para falar com Deus, para olhar para a natureza, para meditar na sua palavra. Então nós precisamos tirar esse tempo para olhar para o céu, olhar para o mar, olhar para as árvores, olhar para a natureza. Deus fez tudo isso para o homem, para que o homem desfrute. Mas muitas vezes nós não conseguimos mais desfrutar dessas coisas, porque ao nosso redor é tudo muito corrido. Por que muitas pessoas andam na beira do mar, ou vão na praia e descansam? Parece que relaxam. Muitas pessoas vêm até a beira do mar e elas vêm simplesmente quando estão muito estressadas. Algumas vêm, né, no verão, mas tem muita gente que vem no inverno. Por quê? Porque que o mar alivia, porque a maresia acalma, tranquiliza, mas não é porque o mar faz isso, é porque a pessoa tira o tempo para olhar para a natureza. A natureza ela trabalha a nosso favor quando nós damos importância àquilo que Deus criou. O Criador criou tudo isso para que a gente desfrutasse. Ele deu ao homem para que o homem desfrutasse. E as pessoas elas não conseguem muitas vezes ver Deus como Criador de todas as coisas. Elas não conseguem muitas vezes parar para cuidar de si. Elas não conseguem. Tem muita gente que vive em função dos outros e não olha para dentro de si, não se programa, não vive, não tenta ter um lazer, não tenta no meio do caos ter um pouco de paz. Ela entra na onda de todo o caos, de todo o convívio, de toda a tribulação, de toda a situação. E não é assim. Quando nós vivemos assim, o nosso coração ele começa a se estufar de muitas emoções.
Ele começa a se encher quando os nossos pensamentos não conseguem descansar, nós não conseguimos dormir. Então nós precisamos entender que nós temos um corpo físico, mas nós temos um coração que é cheio de emoções. E nós precisamos cuidar dessas emoções. Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Nós precisamos cuidar dos nossos anseios. Aquilo que ansiamos, nós temos que colocar diante de Deus para Ele acalmar o nosso coração, para a gente saber esperar nele, saber esperar as coisas acontecerem. Ou se não acontecer, mudar de planos, ter outra estratégia, né? Saber ouvir o não, saber perder, saber parar na hora certa, saber descansar na hora certa, saber, usufruir a vida, saber desfrutar da vida, desfrutar da família, desfrutar dos filhos, desfrutar da situação em que você vive. Então, quando você é muito ansioso, quando o seu coração tem muitas ansiedades, você vive num mundo muito atribulado, você tem que parar. Você tem que lançar a sua ansiedade aos pés da cruz, lançar sobre Jesus, mostrar toda a sua ansiedade para Ele, mas você também tem que se amar. Você precisa olhar para você e dizer o que realmente eu preciso. Eu preciso de paz. Deus, Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. É de graça. Enquanto nós não temos paz, é porque nós vivemos no meio de um mundo atribulado. Então, muitas vezes, nós precisamos sair desse mundo, sair dessa situação atribulada e falar com Deus num canto, num quarto, em um lugar sozinho, em frente ao mar, em meio à natureza. Nós temos que procurar um lugar de refúgio em Deus. Um lugar de refúgio em Deus. Porque Deus, Ele acalma o nosso coração. Jesus Cristo, Ele deu a vida dele por amar a humanidade. E Ele ama todos iguais. Agora, existem pessoas que buscam a Deus, que têm Deus como Criador, e existem pessoas que nem se lembram de Deus. Mas na hora de um apuro, na hora de um aperto, diz, ai meu Deus, mas nunca se lembrou-se dele. Então nós temos que tirar um momento para falar com o Senhor. Nós temos que ter um momento para lançar as nossas ansiedades diante dele. Nós temos que aprender a fazer isso. Estou ansioso? Estou reconhecendo que eu estou ansioso? Meu coração está ficando aflito. Minha respiração está ficando ofegante. Então eu vou escutar um louvor, eu vou cantar louvor, eu vou meditar na letra do louvor, eu vou falar com Deus, eu vou lançar a minha ansiedade sobre Ele e com certeza Ele vai acalmar o meu coração. Porque eu vou lançar sobre Ele toda essa ansiedade. E com certeza Ele vai me ouvir. Eu vou agradecer por tudo que eu tenho ao meu redor. Eu vou agradecer por aquilo que eu tenho no momento, pelos filhos que eu tenho, pela família que eu tenho e até pelo que eu não tenho, eu vou agradecer. Aí Deus vai vir, vai acalmar meu coração, porque o Espírito Santo, Ele nos assiste. Ele nos assiste a todo momento e Ele espera que a gente se volte para Ele. Controle emocional. Nós precisamos disso. Ter o controle emocional das nossas emoções. E em Deus, quando nós lançamos todo o fardo sobre Ele, Ele já levou naquela cruz. Ele acalma o nosso coração, tranquiliza a nossa alma. Nós vamos dormir num sono profundo e nós vamos levantar leves, porque nós buscamos em Deus a solução para a nossa ansiedade, para os nossos anseios. Ela está em Cristo. A solução para a nossa alma ficar em paz, ficar tranquila, ficar sossegada, está em Cristo Jesus. Ele morreu com os braços abertos. Foi por me amar e foi por te amar. Foi por todos nós. Então lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Lance aos pés da cruz a sua ansiedade. Você vai começar a ver como Deus vai começar a agir na sua vida, ao seu redor, no seu coração. No seu coração, que é onde está a ansiedade, nos seus sentimentos. Quando nós começamos a confessar aquilo que sentimos para Deus, seja frustrações, seja medos, sejam ansiedades, seja o que for que nós temos no coração, temor, com certeza Ele ouve
E o Espírito Santo, ele está na terra porque ele é o Espírito Consolador e ele vai consolar e vai acalmar a nossa alma. Deus te abençoe nesse dia.